Boa noite, família Cenáculo, Igreja do Senhor. É uma alegria estar juntos novamente através dessa live e vamos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Hoje estamos iniciando a nossa nova série especial de Páscoa, a série a qual nós vamos meditar nas últimas palavras de Jesus lá no Calvário. E eu quero convidar você e toda a família Cenáculo a serem parte deste propósito de 21 dias, da qual nós vamos jejuar, orar e estudar a palavra de Deus. Quero declarar que Jesus é Senhor sobre a vida e sobre a morte. Quero declarar que a graça de Deus é maior que o nosso pecado, é maior que a nossa vergonha. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que imaginamos, pedimos ou pensamos. Aleluia. Igreja amada do Senhor, vamos estar juntos durante esse tempo, vamos estar juntos como igreja. É um tempo de muito desafio, é um tempo muito difícil, né? Porque a igreja, sobretudo, a essência da igreja, o cerne da igreja é a comunhão. E nesse tempo de que nós somos obrigados a manter o distanciamento, nós somos obrigados a estar, nesse distanciamento social, mas nós não podemos perder o contato, nós não podemos perder o vínculo, precisamos estar juntos. E eu creio que nesses 21 dias nós vamos estar juntos nesse propósito, vamos estar juntos, conectados através desse propósito, e vamos nos aproximar como igreja, como irmãos, como família, e também nos aproximarmos mais de Jesus. Então, a nossa proposta nessa jornada de fé de 21 dias é para aqueles que querem mais de Deus, para aqueles que querem mais de Jesus, para aqueles que já conheceram Jesus, mas sentem que nesse momento precisa se aproximar mais, caminhar mais uma milha ao lado de Jesus. É fome e sede da presença de Deus. Fome é o ponto de partida para quem quer ter um nível mais profundo. Paulo disse: eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me um com Ele na sua morte. E é exatamente isso que vamos fazer nessa série: conhecer mais a Deus, conhecer mais a Cristo, conhecer o poder da ressurreição e como esse poder interage na nossa vida, como esse poder da ressurreição muda o nosso dia a dia. As últimas palavras de Jesus ali no Calvário, elas são decisivas para nossas vidas. Não foram muitas palavras, foram poucas. Se você tiver uma Bíblia, aquelas Bíblias que as palavras de Jesus são escritas em vermelho, você vai ver que não são muitas frases que foram ditas no Calvário, são apenas 7 frases. Mas na cruz, ele liberou 7 frases que realmente são importantíssimas para as nossas vidas. Imagina só, Jesus está ali nos seus últimos momentos, na agonia, na dor, pregado na cruz do Calvário, sofrendo. Imagina que ele teve que fazer um esforço sobre-humano para poder liberar qualquer palavra. Imagina só os açoites, a dor, a vergonha, o desprezo, quando na verdade nós passamos por coisas semelhantes, nós não queremos nem falar nada. E eu acredito que ele fez um esforço para dizer qualquer palavra ali. Então qualquer palavra na cruz é super importante para nós. Cada palavra no Calvário fez toda a diferença sobre as nossas vidas, né? E a tradição nos mostra que essas palavras já foram pregadas. Vários pregadores da nossa tradição, os pais da igreja, muitos pregadores avivalistas da época, do passado, eles pregaram essas 7 palavras do Calvário. Já foi muito explorado, já foi muito pregado. Inclusive nos nossos dias, se você for no YouTube, você vai buscar as 7 mensagens do Calvário, você vai ver homens importantíssimos para nós como igreja. Eles pregam e falam sobre isso, e eu gostaria de, junto com você, nesses dias, nós percorrermos esses últimos momentos finais de Jesus, antes da cruz, e descobrir o que ele disse e como essas palavras mudam a nossa vida.
7 palavras do Calvário. São palavras simples, são palavras de vida, e elas compreendem o que é uma vida espiritual completa. Em Lucas 23:34, nós encontramos a primeira frase que Jesus disse lá no Calvário. E eu quero ler com você para nós darmos início a essa série. Lucas, capítulo 23 e versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa foi a primeira palavra que Jesus liberou a partir da cruz. Eu creio que essa palavra, ela é o ponto de partida para nós. Você que está em sua casa, você que está acompanhando essa live, escreve aí no chat: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Eu não sei se você já parou para pensar nessas palavras. Imagina Jesus na cruz do Calvário, e ele já tinha sido traído por um dos seus discípulos por causa de dinheiro. Ele já havia sido preso pelo soldado do templo. O próprio soldado do templo prendeu. Ele já tinha sido interrogado pelo sumo sacerdote Anás, que era a figura de religião, a autoridade religiosa da época. A própria religião o perseguia. Os próprios líderes religiosos o perseguiam. Ele já tinha sido julgado com evidências falsas pelo conselho dos judeus. Ele já havia sido negado por quem mais dizia que o amava e que jamais o deixaria. Ele já tinha sido espancado pelos soldados, questionado pelo governo romano, Pôncio Pilatos. Ele já tinha sido questionado pelo regente da Galileia, Herodes. Ele já havia sido questionado pela segunda vez por Pilatos, chicoteado novamente pelos soldados do templo, condenado à morte por Pilatos por causa do povo, porque o povo queria. Ele tinha sido zombado pelos soldados romanos, coroado com uma coroa de espinhos, forçado a carregar uma cruz numa via dolorosa, carregando uma cruz pesada que não era só o peso da madeira, mas o peso dos nossos pecados que foi lançado sobre ele. O peso do pecado de toda a humanidade estava naquela cruz, e ele carregou por toda a cidade. E enquanto ele carregava essa cruz, as pessoas se aproximavam para zombar e rir e humilhar ele. Toda a humilhação, por toda a dor que ele sofreu, ainda achando pouco, despiram, e ele ficou nu diante de toda a humanidade, pregado num madeiro, e foi levantado para que ele ficasse pendurado por suas mãos e seus pés. E diante de todo esse sofrimento, ele fez um esforço sobre-humano para dizer uma palavra. E talvez, se fosse você, a palavra que você diria: olha, Deus castiga eles porque Ele sabe o que eles estão fazendo. Não, não, não. A palavra que saiu da boca de Jesus foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Com isso, Jesus não estava dizendo que eles eram inocentes. Ele não estava negando a culpa dos seus agressores, não. O que Jesus está dizendo é: eles não têm noção daquilo que eles estão fazendo. Eles não sabem a dimensão daquilo que eles estão fazendo. Os judeus pensavam que estavam punindo um blasfemador. Os judeus pensavam que estavam crucificando um blasfemador. Roma pensava que estava crucificando um delinquente, um criminoso. E aqui estamos nós, como igreja de Jesus, neste tempo, diante dessa palavra: Pai, perdoa-lhes. Pai,
perdoa-lhes. Se você é um cristão que tem sede de mais de Deus, se durante esses 21 dias nós vamos começar uma jornada de aproximação, uma jornada de estar mais perto de Jesus, precisamos entender que o lugar para onde estamos indo é um lugar de intimidade, é um lugar de presença de Deus. O lugar onde nós estamos indo é um lugar de presença de Deus. Diga aí: eu estou caminhando em direção à presença de Deus. Declare: eu estou indo em direção a um lugar de intimidade. Aleluia. Deixe essa palavra entrar dentro da sua casa, dentro da sua vida. Comece a declarar palavras: eu estou indo rumo a um lugar de intimidade. Eu quero mais de Deus, mais de Deus. Comece a olhar para o Calvário, comece a olhar para a cruz. Comece a entronizar agora, fala: Deus, eu quero ir por um ambiente onde eu esteja mais íntimo. Não, eu não aceito ser 10 anos, 20 anos de crente e cada vez ir me esfriando e cada vez ir ficando mais longe. Eu quero estar num ambiente de presença de Deus. Esse lugar é um lugar santo. Esse lugar é um lugar de pureza. Esse é um lugar de luz. A corte do rei, onde ninguém é admitido com vestes inadequadas. Quando você vai entrar na corte do rei, esse lugar da presença do rei é um lugar onde ninguém é permitido entrar com qualquer roupa, com qualquer vestes. Só pode entrar com a vestimenta correta. Não podemos entrar nesse lugar sem as vestimentas branquíssimas de santidade. Então esse é o momento de nós reconhecermos que nós não vamos entrar nesse lugar de qualquer forma e de qualquer maneira. Para entrar nesse lugar nós precisamos tirar os trapos do nosso pecado, tirar os trapos, a sujeira, a roupa suja do nosso pecado. Então nós precisamos de perdão. Como tirar o trapo do pecado? Como se livrar dessas vestes sujas? Como se livrar de toda essa sujeira? Como se livrar de tudo isso? Através do perdão. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo está em plena validade. E nós, como igreja, não podemos achar que vamos fazer isso sozinho. Você não pode tentar se livrar do seu pecado sozinho. Nem tente fazer isso. Nem tente se livrar do seu pecado sozinho. Só o sangue de Jesus pode apagar o pecado. Então essa noite é a noite de você receber o perdão de Jesus. Diga: eu recebo o perdão de Jesus sobre a minha vida. Eu recebo o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário para perdão de pecados. Eu quero entrar na presença dele. Eu quero me tornar mais íntimo. E eu sei que somente o sangue de Jesus Cristo pode me limpar. Eu com as minhas próprias obras não posso. Não adianta. Eu posso tentar fazer qualquer coisa, ser melhor, melhorar, participar do corpo, participar de uma igreja, fazer os meus votos, pagar os meus dízimos, frequentar os cultos, mas só o sangue de Jesus Cristo limpa, só o sangue de Jesus Cristo purifica. Levanta suas mãos e adore a Ele, levanta suas mãos e glorifica a Ele que derramou o sangue. Diga: eu recebo o perdão de Jesus. E o Calvário foi algo horroroso. O Calvário foi algo horripilante. O escárnio, a dor, o sofrimento, a violência. O Calvário é de uma tamanha violência. E a maioria das pessoas não gostam de pregações a respeito do Calvário. Eu já estive com pessoas que disseram: não, foi violento demais, aquilo é muito violento, eu não gosto nem de olhar as imagens, os filmes. Por mim não precisava. Eu já ouvi uma pessoa dizendo: por mim Jesus não precisava, porque os meus pecados não são tão absurdos. É porque você não conhece como o seu pecado é sério diante de Deus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mesmo o Calvário tendo sido algo terrível, de violência
grandiosa contra Jesus, mas foi a nossa salvação. Pode ser algo terrível, de dor, de maldição, de escárnio, mas graças a Deus pela cruz do Calvário, porque pela cruz nós recebemos libertação, pela cruz nós recebemos a vida do Espírito Santo, pela cruz nós somos renovados, pela cruz recebemos uma nova chance. Diga, eu preciso receber o perdão. Então, o perdão é a primeira milha. Nessa jornada nós temos 7 milhas de caminhada. E a palavra para a primeira milha é: Pai, perdoa-os. Recebendo o perdão de Jesus. Nessa caminhada de fé nós sempre vamos falhar. Nessa caminhada de fé nós sempre vamos falhar contra alguém. Sim, falharemos. Nessa caminhada você vai falhar com alguém. John Newton foi o compositor da canção Amazing Grace, ou Preciosa Graça. Lembra dessa canção? Amazing Grace, how sweet the sound. No final da sua vida, ele disse: eu posso me esquecer de muitas coisas, mas tem uma coisa que é muito clara para mim, e eu nunca vou me esquecer, que eu sou um grande pecador e que Jesus Cristo é o grande Salvador da minha vida. O perdão de Deus está disponível para mim e para você. O perdão está disponível pela cruz. E todos nós precisamos de perdão. A Bíblia diz: se dissermos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Eu preciso de perdão, você precisa de perdão. E eu gostaria, em nome de Jesus, que você abrisse o seu coração para entender essa mensagem, porque mesmo sabendo dessa notícia, mesmo sabendo disso, também temos a palavra que diz que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de todo pecado. Somente o sacrifício de Cristo que pode liberar perdão sobre a sua vida. Mas uma vez que você recebe o perdão, você tem uma responsabilidade. Uma vez que você recebe esse perdão, você tem algo a fazer. Diga, quando eu recebo, eu tenho uma responsabilidade. Escreve aí no chat. Se eu recebo o perdão de Jesus, eu tenho uma responsabilidade. E essa responsabilidade está na palavra, quando a palavra diz: se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial os perdoará. Se perdoardes as ofensas uns dos outros, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Jesus não está dizendo aqui que a condição para você ser perdoado, a condição para você receber perdão e salvação, é só se você perdoar o outro. Não é isso que Jesus está dizendo, até porque isso vai contra todo o Evangelho. Mas o que Jesus está ensinando, se você não dá, é porque você não recebeu. Se você não consegue perdoar, é porque você não conseguiu receber o perdão de Jesus. Todas as pessoas que têm dificuldade de liberar perdão é porque elas ainda não entenderam o sacrifício de Jesus Cristo. Elas ainda estão com uma mentira nos ouvidos. O diabo ainda está dizendo para elas que elas não foram perdoadas e por isso elas não conseguem liberar perdão. Todas as pessoas que têm dificuldade de perdoar é porque ainda não entenderam. Assim como Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele não estava dizendo que eles não eram culpados. Jesus estava dizendo, eles não têm noção, eles não têm ideia da dimensão disso. Eles não entenderam que eles estavam sacrificando o autor da vida. E da mesma forma, aqui ele está dizendo, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial os perdoará. Jesus está ensinando aqui que quando você recebe, a única coisa que acontece
acontece é que você entende a dimensão do que Deus fez por você, a dimensão da bênção, da dádiva que você recebeu, e a única coisa que você quer é fazer o mesmo. Todos aqueles que receberam de verdade, de fato, entenderam o perdão de Jesus, eles são pessoas que têm facilidade de perdoar. Há um engano, irmãos, porque quando a pessoa ela tem dificuldade de liberar perdão, na verdade ela ainda não se arrependeu dos seus próprios pecados, e ela ainda não entendeu a dimensão do pecado dela e como o pecado dela fere a santidade de Jesus. Ela ainda acha que ela é perfeita, ela ainda acha que ela não fez nada, ela ainda acha que, não, meus pecados não afetaram tanto Deus. Então ela se põe numa posição de que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi muito sobre ela, mas foi muito mais sobre as outras pessoas, e por isso ela se acha no direito de negar perdão. Mas quando você entende que você era o mais vil pecador, quando você entende que você não tinha nada, que você era pobre e desprezível, mas Jesus foi para a cruz do Calvário a fim de liberar perdão sobre a sua vida, e que isso foi algo completo, e que isso foi uma dádiva, isso foi um presente, isso foi uma graça, isso foi amor de Jesus, voluntário e entregue, e você diz, eu não merecia, mas ele foi, olha o tamanho do perdão que eu recebi. Então quando você entende, a única coisa que você consegue é também ser perdoador como Jesus. Se você não dá, é porque você não recebeu. E se você não recebeu, não é porque o perdão de Jesus não está disponível, é porque uma mentira do diabo ainda está ecoando dentro de você. Você e eu éramos o mais vil pecador. Eu e você éramos os mais vis pecadores. Mas a graça de Jesus nos alcançou. Se você tivesse recebido, você daria. Escreve aí no chat. Se você tivesse recebido, você daria. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas uma questão é, o perdão está disponível. Você pode receber? Para receber, você vai ter que reconhecer o seu pecado. Para você receber o perdão, você precisa reconhecer a sua debilidade, a sua falha. Você precisa reconhecer como você é desprezível por dentro. Você precisa reconhecer o seu pecado, o lixo que é o seu pecado. E como Jesus tratou de você, como Jesus curou você pela cruz do Calvário. Eu não sou tão pecador assim. É o que tem dito essa geração. Meus pecados não são tão fortes. Não foi por causa dos meus pecados que Jesus sofreu. Você não tem ideia do como seu pecado feriu a santidade de Deus. Você não tem ideia do horror que Jesus sofreu na cruz por causa do seu pecado. E aí a Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante ao rei que chamou o servo que devia a ele. Lembra de Pedro? Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes eu tenho que ter a paciência de perdoar? 70 vezes? E Jesus disse, não é 70 vezes. 70 vezes 7. Mas Jesus não estava dando uma fórmula numérica. Jesus estava dizendo para eles, é ilimitado, é bem mais do que isso. Não há limites para você perdoar, porque não há limites para o perdão de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para cobrir multidões de pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus Cristo está em plena validade. E aí nisso Jesus contou uma parábola e ele disse, olha, o reino do céu é semelhante ao rei, que foi fazer um acerto de contas com seu servo. E esse devia 10.000 talentos. E com certeza quando ele contou essa parábola, as pessoas ficaram espantadas, porque 10.000 talentos era 20 anos de salário de um trabalhador comum. É uma conta impagável. Imagina você trabalhar 20 anos. 10.000 talentos. É algo que não dá nem para calcular. É muita dívida. É muita dívida. É uma imensidão de débito. Assim como era imenso o nosso débito diante de Jesus. Assim como era o nosso débito diante da cruz. Então aquele servo começou a clamar, tenha paciência comigo.
eu vou pagar tudo. E aí, ao invés dele falar, tá bom, eu vou parcelar e você vai me pagando como você pode. Não, ele disse assim, você está perdoado. Você está perdoado. Você não me deve mais nada. Ele cancelou a dívida daquele servo. Ele cancelou a dívida e deixou ele ir. E é isso que Jesus fez por nós. Na cruz do Calvário, ele cancelou a nossa dívida e arrancou as algemas da escravidão e nos libertou e nos deixou livre para irmos para o nosso propósito, para o nosso futuro. Diga, Jesus cancelou a minha dívida. Eu tinha uma dívida impagável, mas Jesus cancelou ela na cruz do Calvário. Ele é o nosso rei, ele é o bom rei que cancelou a minha dívida. Uma dívida que eu jamais poderia pagar, ele cancelou na cruz. Mas sabe o que aconteceu? Logo após ele receber esse perdão, ele foi até um outro trabalhador que devia para ele. E esse trabalhador lhe devia 100 denários. 100 denários, o salário de um dia. Diga, salário de um dia. Escreve aí no chat, salário de um dia. Veja bem, ele havia acabado de ser perdoado por uma dívida bilionária, uma dívida impagável, 20 anos de trabalho, era uma montanha de dívida. E agora, ele está diante de alguém que deve para ele uma dívida, um montinho de areia. Salário de um dia. Ele suplicou, ele pediu ajuda, e aquele servo que havia acabado de ser perdoado, ao invés de liberar o perdão, ao invés de fluir na mesma instância daquilo que ele recebeu, ao invés dele reproduzir a graça que ele recebeu e ser compassivo e misericordioso, ele simplesmente oprimiu o outro. Pague-me ou você ficará preso. Pague-me, ou eu te levo no tribunal. Paga agora o que você me deve. Então, o rei falou, olha, eu acabei de perdoar você uma dívida bilionária. E você não consegue reproduzir a mesma coisa? Por causa disso agora, você vai ficar preso até que me pague. É incrível como pessoas têm ficado presas porque elas recebem o poder de Deus para viver uma vida de progresso. Elas recebem a libertação, elas recebem o perdão de Deus, mas elas não conseguem perdoar os outros. A primeira milha é o perdão. Se você vai caminhar em direção a um relacionamento profundo, se você vai caminhar em direção a um relacionamento de intimidade, se você vai buscar a Deus nesses 21 dias para se tornar mais íntimo de Jesus, a primeira milha que você tem que percorrer, a primeira milha que Jesus está propondo, é a milha do perdão. Você foi perdoado de uma dívida milionária. E Jesus está dizendo, se você recebeu o meu perdão, então agora é a hora de você perdoar as pessoas. Então agora é a hora de você se livrar de toda essa mágoa, de todo esse lixo que você está carregando. É a hora de você parar de oprimir as pessoas e pedir que elas te paguem o que deve. Mas Jesus está dizendo, não é assim. Há alguém que você precisa perdoar? Há alguém que você precisa ser misericordioso? Alguém que você precisa liberar perdão? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Se você não der, você também não deve de ter recebido, ou não deve de ter entendido, porque uma jornada de estar num passo à frente, a jornada de estar mais íntimo de Jesus, essa primeira milha, é o perdão de Jesus. Jesus está nos convidando como igreja a nos aprofundar no relacionamento com Ele durante esses 21 dias. E Ele está dizendo, você precisa de perdoar. Você precisa perdoar as pessoas, libera as pessoas. Libera, perdoa e libera. Perdoa e deixa ir. Perdoa e dá destino. Nós vamos fazer um jejum durante essa semana. Nós vamos começar o jejum de Daniel. A partir de agora, estamos dando início ao jejum de 21 dias. E durante essa primeira semana de jejum,
que você possa orar, que nós possamos orar como igreja, para que o Senhor mostre pessoas das quais nós não perdoamos de verdade. Pessoas das quais nós guardamos alguma mágoa, alguma ferida, algum rancor que está aí dentro. Talvez aconteceu há muito tempo, mas até hoje ainda está a ferida aí. Porque você não teve coragem de tratar isso. E Jesus está dizendo, você precisa tratar isso. Você precisa se retratar, você precisa procurar a pessoa e pedir perdão. Você ficou áspero, ficou alguma coisa mal resolvida. Jesus está dizendo, eu quero que você ande mais junto comigo. Eu quero que você caminhe essa milha de intimidade comigo, mas tem que começar pelo perdão. Não vai ter intimidade comigo se você não entender o poder do perdão. Se você recebeu o meu perdão, então eu quero que você libere perdão sobre a vida das outras pessoas. E nos relacionamentos humanos, nas relações interpessoais, as dificuldades dos relacionamentos às vezes gera atrito, às vezes gera dor. Eu não estou dizendo para você ir lá comer na mesa de novo, não, eu não estou dizendo para voltar à intimidade o que era antes, não precisa se preocupar com isso. Eu não estou dizendo para você trazer à tona toda a dor de novo, e toda a comiseração, e tentar pôr a limpo, não se trata disso. Simplesmente ir e pedir perdão, simplesmente dizer, olha, aconteceu algo no passado, mas eu quero deixar você livre, é sobre mim também, porque eu também quero andar livre, eu também quero correr livre para o propósito de Deus. Então olha, se eu fiz alguma coisa, me perdoa, eu também libero perdão sobre a sua vida, e vamos focar naquilo que o Senhor disse, vamos olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou ficar amarrado ao passado, eu não vou ficar preso a uma dor. Me perdoa se eu te feri, né? Tem coisas que às vezes não adianta, talvez as pessoas quando vão tentar reatar, elas querem voltar ao que era, nem sempre volta, mas não importa, o importante é que tem que haver perdão, porque não há maldição que resista ao poder de perdão, não há maldição que continue quando há liberação de perdão. E eu quero profetizar, você não vai ficar amarrado, você não vai ficar distante de Deus, a sua vida espiritual não vai continuar seca, porque o poder do perdão está chegando no seu lar. Liga essa semana, procura a pessoa, vai lá e fala, eu te perdoo, eu também libero perdão sobre a sua vida. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo trabalhar, ele vai te dar a palavra certa, ele vai te dar a estratégia certa, ele vai fazer você se conectar. Essa semana é uma semana de reconexões, essa semana é uma semana que Deus vai colocar você diante de dores passadas e Deus vai curar. Eu quero profetizar que toda mentira do diabo que trouxe separação, toda mentira do diabo que trouxe dor, vai cair por terra no nome de Jesus, vai ser derrubada no nome de Jesus. Eu profetizo lares unidos, pessoas, relacionamentos refeitos. Eu declaro que o perdão de Jesus vai invadir a sua casa e vai curar os relacionamentos. Quando há perdão, há cura de relacionamentos. Nós não podemos ser íntimos de Deus se nós não tivermos uma vida de perdão. Você nunca terá um relacionamento verdadeiro com Jesus se você não aprender o poder do perdão. Então diga, eu recebi o perdão da cruz, a minha dívida era alta. O que é para mim perdoar isso? O que é para mim perdoar algo tão pequeno diante do que Jesus Cristo perdoou na cruz do Calvário? E olha, eu preciso te dizer uma coisa, quando Jesus perdoou, o perdão dele foi totalmente voluntário, e ele não exigiu nada, ele não foi para a cruz do Calvário, e ele não perguntou para mim, olha, se você fizer isso ou aquilo, eu vou te perdoar e vou morrer por você na cruz. Não, ele foi antes, ele foi antecipado, ele liberou o perdão, antes mesmo de eu pecar, antes mesmo de eu vir ao mundo, ele já estava lá na cruz do Calvário, perdoando os meus pecados. E o tipo de perdão que Jesus está chamando você para liberar, é o perdão que não pede nada em troca, simplesmente perdoe, não porque a pessoa merece, mas porque é o certo fazer. Não porque a pessoa merece, mas porque você recebeu uma graça tão grande que você não pode. Não se trata da outra pessoa, se trata de você. Não, eu não posso ser mesquinho dessa forma. Eu não posso ser mesquinho dessa forma. Eu recebi misericórdia. Jesus olhou para mim na cruz do Calvário e viu como era débil, e viu como era pobre, e viu como eu não tinha nada, e Ele me perdoou. E eu posso olhar para você e ver as suas limitações e liberar perdão sobre a sua vida. Aleluia.
gratuitamente e generosamente. Digita aí no chat: eu vou perdoar gratuitamente e generosamente. Se não for isso, não é perdão. Jesus foi para a cruz do Calvário gratuitamente. Ele não perguntou para mim. Não fizemos um acordo. Não. Ele foi gratuitamente e generosamente. E todos que recebem esse perdão precisam fluir na mesma dimensão. Eu estou perdoando essa noite gratuitamente e generosamente. E quando você experimentar, quando você obedecer isso, se você obedecer essa palavra, você vai provar o poder da restauração. Você vai ver como sua intimidade com Deus vai ser restaurada. Como a sua intimidade com Deus vai ser diferente. Há uma liberação de Deus quando você presta atenção no que Deus está dizendo e pedindo e você obedece. Às vezes Deus pede alguma coisa para você e você acha algo tão pequeno e não faz. E aquilo acaba retendo. Mas às vezes Deus pede algo para você e você vai e obedece. No momento você não sente nada, no momento você não vê diferença alguma. Mas dias depois, algumas coisas começam a se movimentarem. Quando Deus pede a você um jejum, e você faz o jejum, você fala, ai, que difícil fazer esse jejum, não estou sentindo, mas Deus pediu, eu vou fazer. Às vezes você está fazendo jejum, a única coisa que a sua cabeça está pensando é em comida, e como vamos começar agora esse jejum, e talvez você, durante os primeiros dias, a única coisa que a sua mente vai pensar é em carne, em comida, e você não vai estar sentindo, mas nós não andamos por sentimento, nós andamos por fé. Nós andamos por obediência e por certeza da palavra. E depois que você obedece, o resultado é que você experimenta algo novo. Toda vez que você obedece, você experimenta algo novo. Eu quero te dizer aqui, o seu posicionamento agora, nesse jejum, de entregar esse jejum ao Senhor, de estar esses dias orando, lendo a palavra, lendo o livro que nós sugerimos, fazendo isso, essa tarefa dessa semana, de estar ligando para as pessoas, pedindo perdão, oferecendo o seu perdão. Alguma coisa no reino do Espírito vai ser desatada sobre a sua vida. Uma unção nova vai ser liberada sobre a sua vida. Algo de destravar vai capacitar você para ir para a segunda milha. Você não vai ficar parado. Tem muita gente estacionada, mas é porque pararam em coisas que deveriam ter aprendido e obedecido, mas não obedeceram. Mas hoje você está recebendo essa palavra. Deus está pedindo não só o seu jejum, não só a sua leitura, não só a sua devoção durante esses 21 dias, mas Deus está dizendo, libera perdão. Conserta as relações. Pede desculpa, pede perdão. Oferece a segunda face. E você vai ver que algo lindo vai acontecer sobre a sua vida. Então, mediante essa palavra, eu quero encorajar você a abraçar essa tarefa de obedecer a Deus, liberando perdão sobre a vida das pessoas. Quero encorajar você a essa semana pegar o seu telefone e ligar para as pessoas e dizer, olha, aquilo que aconteceu, eu só quero uma coisa, te pedir perdão. Gratuitamente e generosamente. Amém? Eu quero orar com você. Pai, nós estamos diante dessa palavra. E essa palavra está nos desafiando a sermos perdoadores. A liberarmos o perdão. Porque recebemos o perdão tão grandioso na cruz do Calvário. Que lá na cruz, diante de toda dor, diante de todo desprezo, antes que alguém pedisse, ninguém pediu perdão. Ninguém foi lá se arrepender na cruz. Mas prontamente, voluntariamente, gratuitamente e generosamente, lá da cruz do Calvário, o Senhor deu uma palavra
a palavra de perdão. Lá na cruz do Calvário, o Senhor liberou a palavra de perdão sobre as nossas vidas. E uma vez que nós recebemos essa palavra de perdão, nós também queremos liberar em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a liberar palavras de perdão essa semana. Nos ajuda, Jesus, a liberar a palavra que cura, a palavra que liberta, porque quando há perdão, há libertação e cura. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para o seu coração. Essa é a palavra.